Então, vamos começar. Passo a palavra, então, ao Tenente Brigadeiro do Ar, Amaral, que tem 20 minutos para a sua exposição. Senhores, está ótimo. Senhores, bom dia. Deputado Pedro Fernandes, demais membros da mesa, deputado Zé Reinaldo. Eu gostaria de agradecer, em nome do Brigadeiro Rossato, comandante da Aeronáutica, essa oportunidade que aqui temos de estar presente na Comissão de Defesa da Câmara dos Deputados para tratar de um tema que para a Força Aérea Brasileira e para o Brasil é extremamente importante. Acho que é uma oportunidade ímpar, uma vez que nós poderemos hoje apresentar o status do nosso centro de lançamento e das atividades que lá estão sendo desenvolvidas, das perspectivas que temos para o futuro. E, obviamente, com isso, sabendo que o país todo está seguindo, acompanhando essa nossa apresentação, possamos dirimir dúvidas que possam haver com relação ao tema que sabemos seja bastante importante, de interesse do nosso país e, em particular, também da Força Aérea Brasileira. Eu vou fazer uma pequena apresentação, aproveitando o tempo que me é destinado, para situá-los a respeito desse status do nosso centro de Alcântara. Bom, o primeiro slide, ele demonstra a existência dos... É melhor subir, né? Está muito... Tá bom. Alô? Bem, sim. Mas poucos terão esse detalhamento de informações assim. Apenas a gente colocou esse primeiro slide para demonstrar dentro no mundo hoje os centros espaciais que existem de lançamento. Nós temos por volta de 23 a 24 centros, mas nós vemos que na linha do Equador, conforme foi ressaltado pela deputada Ana Furlan, nós temos poucos centros que têm essa característica de serem localizados no centro, que apresentam essa economicidade com relação a 30% em relação a outros centros que estejam localizados próximos às órbitas mais elevadas, latitudes mais elevadas. E Alcântara está dentro dessa linha e considerada ideal para lançamento de artefatos, de satélites de órbita equatorial. Bom, o objetivo nosso hoje aqui é conhecer o histórico, a situação atual, o potencial operacional do Centro de Lançamento de Alcântara para sua transformação num Centro Espacial de Alcântara. O roteiro ele parece longo, a gente vai passar, mas ele tem poucas informações para não cansá-las, mas ele é interessante para que as pessoas tenham realmente uma ideia completa do que temos lá no nosso centro. Então a gente vai falar um pouquinho do histórico, o contexto atual, mostrar como estão as instalações, as operações de lançamento que foram realizadas e previstas, as iniciativas que existem em termos de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, os benefícios sociais advindos com a existência do centro no Maranhão, os principais óbitos que temos para as atividades e perspectivas futuras de operação. Dentro do nosso histórico, parece bastante complexo ali, mas eu vou ressaltar apenas alguns pontos importantes, que certamente para aqueles que são representantes do Maranhão conhecem bastante a história do centro. Mas como nós estamos sendo transmitidos para todo o Brasil, é importante que tenham uma ideia de que a escolha de Alcântara e a existência do programa espacial ela não é de hoje. Ela começou em 1955 com a criação de um grupo de trabalho para atividades espaciais. O Brasil, pelo seu gigantismo, não poderia se furtar de entrar no então já promissor segmento de desenvolvimento de tecnologia, de inovações, indutor de novas tecnologias para um país do tamanho do Brasil com a sua dimensão continental. Depois, 9 anos depois, nós tivemos uma escolha de um sítio de lançamento naquela época, em Natal, e foi a estruturação do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, que tão bem conhecido por todos os brasileiros, principalmente os mais antigos. Na época se discutia a respeito de outros lugares para esse Centro de Lançamento de Foguetes, como Aracati, no Ceará, e Fernando de Noronha, em Pernambuco. O outro salto importante dentro das atividades que foram ocorrendo e de maturação do Programa Espacial Brasileiro ocorreu em 1979, com a criação da Missão Espacial Completa Brasileira, que previa, naqueles 3 segmentos, que é o estabelecimento de um centro de lançamento e de um lançador, isso a cargo do Ministério do então Ministério da Aeronáutica, e os satélites por conta do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, configurando assim a Missão Espacial Completa Brasileira. Então a gente vai vendo que realmente de 64 a 79 são mais 15 anos para esse processo de maturação, de identificação das necessidades para o Brasil atingir um status de um país que seja um player no setor espacial. Em 79, com a criação da Missão Espacial Completa, já se vislumbrou
a necessidade da criação de um novo sítio de lançamento. E com isso, nos estudos que foram realizados à época, identificou-se que no Maranhão havia uma área extremamente propícia à instalação desse novo sítio de lançamento para o estabelecimento desse programa espacial. E em 1980 foi declarada, então, como área de utilidade pública para a implantação do centro espacial, a área que nós temos hoje lá de Alcântara, com uma desapropriação de uma superfície por volta de 62 mil hectares para a instalação desse centro. Dentro dessa dinâmica que ocorreu na época, criou-se o Centro de Lançamento de Alcântara em 1983, 3 anos, portanto, depois da declaração de utilidade pública para aquela área. Para os senhores terem ideia, o desenho da área à época era esse aqui. Eu não vou entrar também em detalhes na apresentação, porque depois o brigadeiro Veríssimo, representante do Ministério da Defesa, fará uma aproximação mais detalhada dessa parte do espaço físico a ser ocupado pelas atividades espaciais no Centro de Alcântara, uma vez que é um tema que está hoje sob a gestão do Ministério da Defesa. É um dos problemas, enfim, dos assuntos que temos que equacionar antes da definitiva expansão do nosso centro lá. Mas, enfim, e o CLA, quando foi criado, o Centro de Lançamento de Alcântara, quais eram as atividades? Lançamento e rastreio de engenhos aeroespaciais, coleta e processamento de dados de suas cargas úteis, execução de testes, experimento de interesse aeronáutico relacionados com a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais. Bom, aí temos a implantação do Centro de Lançamento de Alcântara com discriminação de áreas, assentamento daquelas populações que lá viviam, dentro de um processo normal de implantação de uma nova organização. Então, tivemos depois, em 1990, o primeiro lançamento em Alcântara de um foguete chamado Sonda 2, que é uma família de veículos que terminaram culminando com o veículo lançador de satélites. Foi de Sonda 1 a Sonda 4. Em 1990, em fevereiro, lançamos o Sonda 2, que era um foguete bastante simples, com um estágio apenas, 368 quilos e uma carga útil de 70 quilos. Um outro tema importante dentro dessa estrada, desse cronograma de crescimento do programa espacial, foi em 94, com a criação da Agência Espacial Brasileira e do Programa Nacional de Atividades Espaciais. E logo depois, a criação do Sistema Nacional de Desenvolvimento de Atividades Espaciais, através de leis e decretos do governo. Nessa criação do Programa Nacional, também verificou-se que houve a criação da Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, para que ela desse o rumo geral a ser seguido pelo Programa Espacial Brasileiro, que seria implementado com gestão da Agência Espacial Brasileira, através do Programa Nacional de Atividades Espaciais, que são programas decenais, porque realmente um programa espacial, pelas características que tem, pelos recursos orçamentários que são envolvidos, realmente e tempo de maturação de tecnologias de desenvolvimento que têm que ser adquiridas ao longo dos períodos, eles têm que ser um programa de Estado, não pode ser um programa de governo. Eles têm que ser um programa consolidado e de entendimento que é interesse da nação brasileira, do povo brasileiro, que a gente consiga implementar um programa desse porte. Por isso que existem os programas nacionais de desenvolvimento espaciais, da área espacial, justamente por conta de serem programas decenais, com metas a serem atingidas em 10 anos. A responsabilidade pela atualização desse programa e da política é da Agência Espacial Brasileira. Bom, aqui mostra pictorialmente a importância desse processo da Agência Espacial Brasileira como coordenador do Programa Nacional de Atividades Espaciais, da implementação da Política Nacional de Atividades Espaciais, como órgão central desse sistema, onde nós temos o Departamento de Ciência e Tecnologia Espacial, do qual sou diretor, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Dr. Zé Galvão é o diretor, Instituto de Atividades Espaciais, com o Brigadeiro Otero, universidades, outras, não só o ITA, nós temos a Universidade do Maranhão, temos a Universidade do Rio Grande do Norte, temos a Universidade do Fortaleza, que tem hoje programas na área, no campo aeroespacial, se consolidando já com vistas a formar uma massa crítica no país de pessoas envolvidas nesse campo, porque é um campo extremamente vasto de pesquisa e desenvolvimento. A indústria tem que estar presente por conta da produção dos equipamentos necessários a suprir o programa, e os nossos 2 centros, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, que hoje está bastante concentrado na atividade de rastreio de satélites e de lançamentos, e o Centro de Lançamento de Alcântara, que faz os lançamentos dos nossos foguetes. Bom, por que é importante e estratégico investir no Programa Espacial Brasileiro? Se nós formos olhar em termos de valor agregado, nós vemos que dos 4 mais importantes setores onde se agrega valor,
é que a televisão não dá o que. Nós temos o setor espacial, de baixo para cima, aeronáutica, aviões militares, a parte de defesa e telefones celulares e a defesa foguetes. Então, dentro dos 5 primeiros setores, 4 estão ligados ao setor aeroespacial. Para a gente entender o valor agregado, a extrema importância de se investir num setor desse que gera, quando a gente diz valor agregado, significa gente trabalhando, indústria trabalhando, crescendo e ganhando dinheiro, obviamente, fazendo com que a economia do país gire e cresça. O setor aeroespacial, ele não só agrega valor, é da ordem de satélite, da ordem de $50 mil por quilo colocado em órbita de valor agregado, ele causa, ele tem o condão de desenvolver diversas outras áreas, não só segmento espacial, não só segmento de comunicações, mas desenvolve-se farmácia, desenvolve-se a parte de reflorestamento, ocupação territorial. Então, temos uma série de atividades que podem usufruir do desenvolvimento de atividades. Essas usinas, esses geradores eólicos que têm aquelas pás enormes, vieram da pesquisa do setor aeroespacial de materiais flexíveis e compostos para compor aquelas hélices, enormes que movem as usinas eólicas. É um produto da indústria aeroespacial. Então, realmente, são setores extremamente importantes. Nós, hoje, na pauta de exportação brasileira, os aviões estão em terceiro lugar e a gente vê que os aviões são da ordem, os aviões comerciais são da ordem de $1.000 por quilo produzido. Então, a gente vê o potencial que temos para desenvolvimento de um setor extremamente importante da economia, com vistas à produção interna, desenvolvimento de mercado de trabalho e possíveis exportações desses produtos. Quantos satélites ativos existem em órbita? Nós temos hoje por volta de 1.460 satélites em órbita. E como eles se dividem? Basicamente, 40% são comunicações comerciais, está à direita do nosso gráfico, 13% em comunicações governamentais. Isso demonstra a importância que tem os satélites de comunicação. Nós recentemente lançamos o primeiro satélite brasileiro, o SGDC, que atua nessa área de comunicações, garantindo ao governo brasileiro realmente o sigilo completo e garantido das suas comunicações, e isso significa desenvolvimento, segurança, não só segurança e defesa, mas segurança de planejamento estratégico de um país como o nosso, que tem uma estatura mundial. O Brasil não tem como ser pequeno. O Brasil é grande, continental, de nascença, né? Então, a gente vê a importância do setor dos satélites em órbita, que o mundo coloca de 13% para comunicações governamentais. Sensoriamento remoto, pesquisa e desenvolvimento, navegação. Aplicações militares até são um número bastante reduzido. Esse é o número de satélites no mundo hoje ativos, né, que eles chamam de operacionais. E científicos e meteorologia, e também, né, dentro de uma menor expressão. Em termos de como se movimenta o setor, a economia do setor aeroespacial em termos mundiais, temos uma média hoje de $330 bilhões por ano sendo movimentados nesse setor. Só esses números, e com um crescimento anual da ordem, né, a coluna da direita ele mostra, da ordem de 4% a 5% anual de crescimento. Então, só isso já demonstra a importância que tem, se formos falar apenas em termos de planos de negócios, de business, como dizem aí no mercado, da importância de um segmento desse e dos interesses que estão envolvidos no desenvolvimento desse setor pelos diversos países. Qualquer um que entre nesse setor de maneira consistente, ele vira um concorrente de um mercado de $330 bilhões por ano. Então é importante que sejam políticas de Estado, é importante que sejam planos decenais, para que realmente independa das pessoas, seja realmente uma política do Estado brasileiro atingir a sua estatura nesse mundo aí, nesse mercado também. Bom, em termos de programas espaciais, esse é um número bastante interessante, para ressaltar para os senhores. Os senhores vão olhar, realmente, Estados Unidos é imbatível em termos de aplicação no setor espacial, $40 bilhões por ano. Aí temos depois Rússia, que são os players, né, no mundo, Rússia e China, bastante mais modestos, mas mesmo assim empregando uma massa significativa de recursos na área. Mas se olharmos países que têm mais parecidos com a gente, tipo Índia, Argentina e Brasil, nós vemos que a Índia e a Argentina aplicam por volta de $1,2 bilhão por ano no setor aeroespacial. E o Brasil aplica $0,1 bilhão, $100 milhões anualmente no setor aeroespacial. Isso com relação ao PIB, da 0,06 da Índia, 0,2 da Argentina e 0,006 do PIB no Brasil. Acho que esses números por si só demonstram a importância dessa audiência que estamos aqui fazendo, porque realmente precisamos do suporte de todos os órgãos das instituições brasileiras com vistas a
buscarmos desenvolvimento de um campo que é bastante caro à nossa nação. Comparando com os nossos amigos portenhos, né, com a Argentina, só com a Argentina a gente vê que, em função de um decreto 532 de 2005, que está ali no meio do nosso gráfico, esse decreto declarou o desenvolvimento da atividade espacial como uma política de Estado e prioridade nacional. Se olharmos no gráfico, a partir de 2005, há o crescimento da curva de investimentos da nação argentina com vistas ao campo espacial, independente das possíveis alterações em termos de variações econômicas, variações políticas, que é normal em todas as nações. Mas há, em função de ter sido declarado uma política de Estado, um crescimento constante e fluxo regular de recursos para desenvolvimento. A Argentina hoje já tem 2 satélites geoestacionários em órbita e está investindo pesado num lançador de satélite chamado Tronador, bastante interessante para lançamento de veículos de satélites de sua própria fabricação. E se olharmos a linha verde, que é a linha do Brasil, nós temos ali um certo início nos anos 2003, 2004, e depois ele vai havendo uma queda, uma inflexão para baixo com relação a investimentos, chegando hoje que nós estamos aí de 100 milhões de dólares anuais de investimento na área. Isso realmente, eu acho que é uma curva bastante significativa, porque nós não estamos comparando com os americanos, nós estamos nos comparando com um país que é bastante parecido com a gente e faz parte do condomínio da América do Sul, junto conosco aí, e que já identificou essa importância que o programa espacial tem para o desenvolvimento da sua economia e das suas políticas de Estado. A situação do centro de lançamento de Alcântara. Hoje isso é bastante interessante, porque o centro de Alcântara, hoje eles vão dizer, está pronto. Nós estamos hoje com as instalações, a despeito das dificuldades financeiras, nós com o suporte da Agência Espacial Brasileira, e eu tenho que sempre registrar, sem o apoio da Agência Espacial Brasileira, o programa entraria num colapso bastante complicado. Nós temos hoje, estamos com as condições todas operacionais, né? Seja as condições, os meios de lançamento, rastreio, telemedidas, meteorologia, parte logística, tecnologia de informações, telecomunicações, estão todas em condições operacionais. No entanto, as operações de lançamento que hoje são realizadas em Alcântara, basicamente são os lançamentos de foguetes suborbitais, ou seja, nós não colocamos hoje nenhum satélite em órbita, por disponibilidade de veículos lançadores de satélites, satelizadores que chama aí tecnicamente. Temos uma baixa cadência anual de lançamentos e temos uma restrição orçamentária de pessoal que a gente vai dar uma abordada um pouco mais à frente aí. Bom, só para os senhores terem uma ideia, as instalações do CLAR hoje, daqueles 62 mil hectares que foram desapropriados lá atrás, nós hoje ocupamos 8.713 hectares. Nesses 5 setores, um comando e controle, preparação e lançamento, controle de satélites, um setor de apoio. Especificamente sobre esse tema, o brigadeiro Veríssimo, representante do Ministério da Defesa, ele vai dar uma aprofundada assim que eu terminar, uma vez que é um tema bastante ativo com relação à expansão do centro. Importantíssimo tema para que a gente possa realmente fazer com que o centro de Alcântara ele alcance toda a sua potencialidade. Dentro desses 8.000 hectares, nós não atingiremos a plenitude da capacidade que o centro de Alcântara tem para prover o Brasil de um centro de espacial que realmente seja economicamente viável e economicamente importante, relevante no mundo e no mercado que se descortina aí. Mas o brigadeiro Veríssimo vai tratar, que é um tema que hoje está sob o controle do Ministério da Defesa. Bom, eu trouxe aqui umas fotos, nós não vamos entrar em detalhe, tem coisas técnicas aí, mas esse é o setor de comando e controle, é aquele setor 1 que a gente viu na outra. Então nós vamos olhar umas fotos de como estão as nossas instalações. Estão lá relativamente bem cuidadas, nós temos um centro técnico, a área de meteorologia, radares de rastreio, esse é o centro de controle hoje principal que fica nessa área de comando e controle. Essa é a parte de telemedidas e meteorologia, temos radares meteorológicos, subestações, enfim. As coisas estão bem cuidadas a respeito dos defeitos. Esse radar ADUR, ele é um radar de rastreio. Esse é aquele prédio principal de controle, uma vista interna. Nós temos uma área de segurança de voo, uma sala de crise para administração de problemas que porventura venham a ocorrer no lançamento, também toda hoje ligada, linkada com videoconferência com os setores que são relevantes na hora, nas operações de lançamento. Isso tudo está totalmente operacional. Na parte de preparação e lançamento,
Ao final, à esquerda, em cima, nós temos ali a Torre Móvel de Integração, que a gente vai ver uma foto dela, mas tudo isso foi remodelado, até em função, quando tem aí a chegada da ACS, uma série de investimentos foi feito no campo de Alcântara, com vistas a dar suporte a possíveis operações no campo de lançamento por outros países, e fazendo toda uma modernização das nossas instalações. Então, essa aqui é uma área totalmente nova de preparação e lançamento, de guarda de propelentes, com vistas a incrementar sempre o fator segurança e o fator de operação segura do nosso centro lá. Essa é a torre móvel da área de lançamento, com a torre móvel de integração ao centro. Essa é uma casa-mata também que permite, é um secundário, setor de comando secundário, tem aquele centro principal, esse é próximo à área de lançamento, total autonomia, pode assumir o lançamento logo após, caso haja algum problema de comunicação da plataforma principal lá. Essa é a torre móvel de integração, totalmente remodelada e operacional. O sistema de proteção de descargas atmosféricas, totalmente, são essas antenas próximas à torre móvel de integração. Área para controle, estação de controle de satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que também temos dentro da nossa área, totalmente operacional. Setor de apoio, nós temos hoje toda uma área, uma estrutura de apoio ao lançamento, hangar, uma pista de pouso bastante razoável, posto médico, uma companhia de infantaria para segurança, uma escola totalmente remodelada, onde 85% dos alunos são alunos das comunidades que habitam aquela região do município de Alcântara, ou seja, descendentes de quilombolas e também membros da sociedade da cidade de Alcântara, numa escola totalmente nova, reformada, com ginásio, com as atividades bastante bem implementadas. Chama Escola Caminho das Estrelas, não podia ser outro nome também, né? Área de apoio de contra-incêndio, posto médico, operacional, setor residencial, nós temos diversos militares do nosso efetivo que habitam na região de Alcântara com vistas a realmente não só ocupar, mas se integrarem à sociedade e demonstrarem que o Centro de Lançamento de Alcântara e a Força Aérea, eles são daquela área, eles não estão naquela área, nós não estamos ali temporariamente. A Força Aérea chegou naquela área para, tal qual estamos em São José dos Campos, para quando as pessoas falarem em unidade AFAB, se refiram a Alcântara, não, estamos no CLA, estamos em Alcântara, porque fomos para ficar em Alcântara, para fazermos parte da sociedade legal, da sociedade local, e nela nos integrarmos. Esse é o conceito da Força Aérea quando estabelece as suas unidades. E é o que nós temos hoje lá, com vilas, hotéis, totalmente operacionais e habitados pelo nosso efetivo. Temos uma redundância também em rastreios de telemedidas com segurança, chama de sítio da Raposa, e temos tendo em vista o problema de marés e deslocamentos, nós temos um setor recuado, um escritório que a gente chama de São Luís, também da Força Aérea, com vistas a ter os contatos, de ter um posto de trabalho junto, quando temos as nossas atividades junto ao governo do Estado e à Prefeitura da cidade de São Luís. Bom, o centro, então, dispõe de plena capacidade operacional para o lançamento de veículos, estando em constante modernização. A exploração comercial do centro é viável, a partir de uma ampliação da infraestrutura atual e consolidar aquilo que a aeronáutica chama hoje de Centro Espacial de Alcântara. Ou seja, nós temos um centro de lançamento que tem uma torre na nossa ideia, com expansão, o Brigadeiro Veríssimo vai tocar no tempo, no ponto nós temos realmente uma gama de sítios de lançamento que permita a gente classificar aquilo como um Centro Espacial de Alcântara, com atividades bastante intensas e perenes ao longo de todo o período do ano. Esse interesse das corporações internacionais. Ultimamente, nós temos recebido uma série de contatos por intermédio do Estado-Maior da Aeronáutica, Ministério da Defesa, Estado-Maior da Aeronáutica, de outros países querendo, até por conta de ser esse um tema bastante abordado pelo ministro da Defesa e própria agência espacial, a respeito do uso de Alcântara comercialmente. Então, Estados Unidos, França, Israel, China, Coreia do Sul, Itália, têm nos procurado para conhecer o nosso centro e entender quais são as potencialidades. A maioria dessas comitivas tem buscado a parte de negócios, né? Mas todas destacam a qualidade das instalações e as condições operacionais existentes hoje no Centro de Lançamento de Alcântara, né? Isso é uma oportunidade, no caso desse problema que nós temos sempre, né? Porque eu sempre servi em esquadrão que precisava de recursos, a mais do que tinha. Então, essa parte orçamentária, que sempre é um problema, realmente é uma oportunidade que temos nessas parcerias de expandirmos mais rapidamente a implantação, expandimos o centro de lançamento, reduzindo o risco, encurtando prazos e promovendo saltos quantitativos nas atividades espaciais do país.
É muito importante esse acordo. Ele não a exploração comercial por outros países, ele não interfere no desenvolvimento do programa espacial brasileiro. Ele certamente vai estimular por meio de geração de recursos financeiros que podem ser aplicados no nosso programa espacial. Os projetos vão correr juntos. Existe toda uma cadeia produtiva local que será estimulada pela contratação de serviços diretos, fornecimento de componentes e insumos ligados à área de lançamentos e ainda a prestação de indiretos, de serviços indiretos pelas organizações instaladas em Alcântara. E temos a criação de demanda por mão de obra com a chegada e utilização do centro de maneira mais constante, mais intensa, Operações de lançamento. Nós fizemos, até o momento, em Alcântara, 475 lançamentos, veículos lançados em 97 operações. 392 no Brasil e 83 por outros países. Nesse ano, faremos 4 operações de lançamento, então passaremos da 100ª operação de lançamento no sítio de Alcântara. Essa é a família de veículos que hoje estão, que nós utilizamos ao longo desse período. Nós temos 4 veículos que a gente chama operacionais, que nós podemos lançar hoje das nossas torres. É o VS-30, o VS-30 Orion, o VS-40 e o VS-B-30. Só para ter uma ideia que isso tudo é um crescimento, a gente não chega, vai de 1966 até 2017. É um crescimento de complexidade, de conhecimento, de tecnologia e de investimentos que são realizados. Hoje também temos, anualmente fazemos, os senhores vão ver que lançaremos 3 esse ano, os foguetes de treinamento. Chama treinamento básico, é um foguete mais simples, porque esse foguete ele faz com que toda aquela infraestrutura trabalhe e treine a ativação e a desativação de um lançamento. E tem os intermediários que são de maior porte. Muda somente a complexidade, a quantidade de pessoas envolvidas nesse treinamento. O VSB-30, que a gente mostrou ali como o último da família, ele hoje é um foguete que a gente até vende para o mundo. São 23 operações com sucesso no mundo inteiro, através de parcerias e até comerciais. É o primeiro foguete brasileiro certificado, o que dá hoje para nós o domínio da tecnologia de produção de foguetes suborbitais com a exportação desses veículos VSB-30. Em 2017, então, eu até convido a todos os senhores, a gente pode coordenar através da nossa assessoria parlamentar, nós amanhã teremos o lançamento. Brigadeiro, bom dia. Bom dia, aqui o deputado Nelson Pregão. Esse foguete que o senhor disse que já está em operação, ele é suborbital, ele é utilizado para que aplicação? A carga útil depende nós temos hoje, ele é muito utilizado numa parceria que temos com a Alemanha, a DLR, Agência Espacial Alemã. E a carga útil define quem compra Mas, em geral, ele é utilizado para que aplicativo? Ele coloca experiências. Experiência, não... Isso não é satelizador, exatamente. Ele é suborbital. Então, ele é para experiências, basicamente experiências de microgravidade que chama. Basicamente isso. Obrigado. Então, são universidades, órgãos de desenvolvimento de pesquisa. Basicamente isso. Bom, então esse ano nós temos 4 operações. 2 com o tal do foguete de treinamento básico, uma ocorrerá amanhã, a semana de 5 a 9 ocorrerá amanhã, uma outra em setembro, outra em outubro, e no final de ano uma operação maior, que é essa operação Mutite, que é um foguete de treinamento intermediário com o VS-30 Orion, que ocorrerá no mês de novembro. Bom, em 2019, dentro do programa de lançamento, dentro do caminho hoje escolhido para desenvolvimento do programa de atividades espaciais, é o veículo lançador de microsatélites, que pretendemos que dentro do programa de desenvolvimento ele ocorra em 2019. Bom, as iniciativas de TI do nosso centro de Alcântara, o centro de Alcântara é uma ICT, e com isso desenvolve pesquisa básica ou aplicada dentro daquilo que ele desenvolve. Tem algumas iniciativas isoladas para uso próprio dentro das suas atividades. Tem um apoio de cooperação com a Universidade Federal do Maranhão, com vistas à consolidação de um curso de engenharia aeroespacial no Maranhão, utilizando o CLA como parceiro para as atividades complementares que o curso exige. E temos com a Universidade Estadual do Maranhão um mestrado em engenharia de sistemas, aplicado basicamente em computação, aplicado também ao setor aeroespacial, desenvolvendo esse mestrado lá. Bom, benefícios sociais. O CLA, ele contribui hoje, como todas as unidades das Forças Armadas, com ações cívico-sociais, proporcionando saúde e cidadania, com as comunidades em volta. Isso acontece em toda unidade da Força Aérea e, particularmente, no Centro de Lançamento de Alcântara, isso é fundamental.
Ele é o principal empregador do município de Alcântara e estimula a criação de empregos indiretos, de serviço. É o maior gerador de impostos para a administração municipal. E existe hoje um efetivo de 440 soldados e a maioria é residente de Alcântara, o que faz com que haja um aporte de recursos de renda no município bastante significativo. Temos o programa Soldado Cidadão, 531 militares já passaram por esse projeto, por volta de 80 por ano. E recebeu no ano passado o prêmio de melhor gestão de projeto Soldado Cidadão de 2016, que é um programa do Ministério da Defesa. A escolinha Caminho das Estrelas eu mostrei para os senhores, tem 116 alunos, sendo 99 crianças, ou seja, 85% são alunos das agrovilas e descendentes dos povoados da área lá. E estamos implementando, a partir desse ano, o programa Forças no Esporte, que é uma parceria com o Ministério dos Esportes e com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com relação à redução de vulnerabilidade social de crianças do Estado, da comunidade. Os principais óbitos que temos, basicamente, os senhores vão sempre escutar falta de pessoal e falta de gente, e de dinheiro, né? Aqui nós temos uma apresentação dos últimos 3 exercícios financeiros. E eu repito, embora haja uma queda nesses recursos financeiros ao longo dos anos, entendendo a situação que passa o país, esses recursos são principalmente são 100% oriundos da Agência Espacial Brasileira. E sem o concurso da Agência Espacial Brasileira, a atividade teria colapsado. Então, a gente agradece sempre à Força Aérea, o Comando Aeronáutico, essa parceria que temos, esse trabalho conjunto com a Agência Espacial Brasileira, com vista à manutenção do programa espacial sob a nossa responsabilidade. Então, mas realmente, esses recursos têm sido reduzidos ao longo dos últimos anos e estamos aí adiando algumas metas, né? Eu digo, em 2017, por exemplo, a gente viu uma queda significativa na área de investimento de 6 milhões, né, para 4 milhões e 400, e na área de custeio, que é a vida orgânica do centro, de 19 milhões e 600 para 7 milhões e 300. Qual é o impacto disso? Bom, a parte de investimento, novos investimentos não podem ser feitos, né, com a construção de novas estruturas e modernização das infraestruturas existentes. Isso é importante porque impacta no programa do veículo lançador de microsatélites. Obviamente, o centro tem que se adequar àquela estação, aquela torre móvel de integração, ela serve para o lançamento do veículo lançador de microsatélites. Mas, no entanto, precisa de adequações e isso é um projeto que tem que ser implementado para que em 2019 estejamos prontos para o lançamento desse VLM que a gente chama. E com relação ao custeio, aquela queda que nós mostramos é significativa, de 19 milhões para 7 milhões, e podemos ver, se não houver recursos suplementares, a gente hoje vislumbra que a partir de 1º de outubro nós teremos uma paralisação de algumas atividades de manutenção do nosso centro lá. A maior parte dos... Bom, e aí recursos humanos, né? Eu creio que isso é um mantra que os senhores devem escutar sempre quando as pessoas vêm aqui, falta dinheiro e falta gente. Mas, realmente, ao longo dos últimos anos, há uma perda significativa de recursos humanos qualificados por conta de aposentadorias, e não só por conta de reforma de previdência, é por conta de realmente se atingir o ciclo de vida desses servidores, e não está havendo um recompletamento num fluxo regular. O último concurso regular que teve foi em 2014, que só entraram 200 e poucos funcionários. Nós temos um déficit geral hoje de 1.400 funcionários em toda a área de ciência e tecnologia do Comando da Força Aérea, do Comando Aeronáutica. Então, existe aí gestões que estão sendo feitas pelo Ministério da Defesa, junto ao Ministério do Planejamento, com vistas a autorizar a contratação de pessoal de ciência e tecnologia, não só pesquisadores, doutores e mestres, mas como os técnicos, que são todos importantes nas atividades de desenvolvimento aeroespacial. Porque é uma área complicada, se a gente não... um servidor, quando vai embora, entra um servidor novo, ele leva de 3 a 4 anos para absorver o conhecimento daquele que está saindo. Então, não é assim uma solução que a gente consiga prestar um concurso, entrar com esse funcionário e ele começa a produzir no dia seguinte. Ele tem um período de absorção de conhecimento lá já existente que leva de 3 a 4 anos. Para concluir, brigadeiro. Pois não. Falta só um pouquinho. Então é isso. É um grande risco de perder todo o conhecimento adquirido ao longo de 34 anos. Tá bom? Bom, um outro óbvio importante é a demora na assinatura do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, que está muito na mídia hoje, a respeito dos Estados Unidos e tudo. Bom, esse Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, na verdade, ele é uma proteção de tecnologias e patentes.
ele não afeta a soberania nacional. É importante, é uma garantia de que o Brasil não vai passar adiante uma tecnologia a que tenha acesso de propriedade de outrem. No caso que está chamando hoje muita atenção é o caso dos Estados Unidos, mas isso foi assinado com a Ucrânia, foi assinado com a Rússia, será assinado com outro país e será assinado pelos países que quiserem usar a nossa tecnologia. Nós exigiremos esse acordo de salvaguarda para que haja proteção daquilo que é propriedade, que é conhecimento nosso. Não existe nenhuma interferência na soberania. O campo de Alcântara é um campo nacional. É um campo no qual nós teremos toda a gestão daquilo que ocorre lá dentro. É assim que é o conceito. Bom, a assinatura do acordo gerará empregos e recursos. A demora na liberação de expansão, o brigadeiro Veríssimo vai tocar rapidamente para os senhores, eu não vou me aprofundar, né? Perspectivas futuras. Bom, eu acho que é o último slide. É o centro de lançamento mais bem localizado do mundo. Ele é uma economia média de 30% em lançamento de órbitas geoestacionárias, que é o que se fala hoje bastante aí. Os recursos financeiros consideráveis já foram investidos no Brasil, né, e no centro, desde a sua criação, o que faz que a gente tenha um centro moderno e operacional. O centro de lançamento tem um elevado potencial para comercialização de operações de lançamento, tanto que diversos governos e corporações têm vindo para buscar conhecer quais são as possibilidades que temos aqui. Mas, obviamente, eles têm que apresentar um plano de negócios, qual é o programa, o que eles querem fazer no nosso centro, e será aprovado ou não, e sempre com a publicidade adequada, a necessária para que sejam aprovados só projetos de interesse da nação brasileira. Incremento de capacidade científica e tecnológica industrial, materializa a possibilidade do Brasil se transformar num ator de destaque, né? E os investimentos proporcionam retornos socioeconômicos relevantes para a população brasileira. A ideia é que o Centro Espacial vai até 2020. Hoje nós temos que resolver o problema do acordo de salvaguarda tecnológica. O brigadeiro Veríssimo também tem uma posição sobre isso. Basicamente, hoje está no lado americano, analisando as modificações que foram introduzidas em função justamente até do trabalho desta casa, que fez uma série de críticas ao acordo de salvaguarda tecnológica original. Foram feitas as modificações e encaminhadas pelo Ministério das Relações Exteriores aos Estados Unidos para que eles analisem e vejam se querem assinar dentro daquilo que estamos estabelecendo. Eu digo, não há perda de soberania, será feito só e exatamente e unicamente aquilo que entendemos que é bom para nós. A necessidade da construção de um porto e de um hotel, todos que vieram manifestaram essa preocupação com a necessidade de um hotel maior, mais significativo. As instalações que temos são um pouco adequadas, de um porto que permita a atracagem de navios de maior porte. Essa negociação de parcerias internacionais para exploração comercial do centro. Hoje a gente está pensando em 3 novos sítios com torres de porte diferenciado. E capacidade de realizar operações espaciais complexas a partir de 2019. Basicamente seria isso, passamos pelo roteiro de maneira piloto de caça, passa supersônico por tudo aí, mas estaremos prontos aí para responder a toda e qualquer dúvida que os senhores, porventura, tenham. Muito obrigado pela oportunidade. Eisenhower falou alguma coisa, né? Assim falou, o país que não investe em desenvolver tecnologia especial na tecnologia da área espacial, com vista a conquistar uma relativa autonomia. Eu digo, o Brasil é grande, ele precisa dessa, ele tem direito a isso, né? Está condenado a um papel secundário, atuando como mero provedor de matérias-primas, produtos agrícolas ou serviços. Os nossos 2 primeiros itens da nossa balança comercial aí são commodities, né? Então não é exatamente o motivo da gente se orgulhar em termos de produção de tecnologia, de indústria no nosso país. Muito obrigado a todos pela atenção. Um esclarecimento adicional aí. Já algum acordo foi assinado ou não? Não, senhor. Nenhum acordo. Todos de negociação? Todos de negociação. Estados Unidos, Rússia? Idem, todos. O único acordo que tínhamos era com a ACS da Ucrânia, que foi denunciado. Vão ser submetidos ao Congresso Nacional. Todos serão. Obrigado ao Tenente Brigadeiro do Ar Amaral.